A 40 foi uma arma que começou depois daquele problema que o FBI teve de alguns agentes terem morrido numa troca de tiros, na qual os meliantes foram atingidos por alguns tiros 9mm, e eles assim mesmo continuaram resistindo e tal, né? E aí a polícia, o FBI foi para 40, e o que aconteceu é o seguinte: a 40 ela já nasceu da seguinte forma. Você se lembra daquele seriado Miami Vice, com Sonny Crockett? Lembra aquele? Ele tinha uma arma toda esquisita, né? A Bren tem. A Bren, o que era? Era uma arma baseada na CZ, mas foi a primeira arma a usar calibre 10mm. Norma, é um calibre sueco. Foi desenvolvido, por uma fábrica sueca. Quando o 10mm apareceu no mercado, não tinha o 40 e tinha um outro calibre israelense, que era um calibre que eles desenvolveram, que era idêntico à munição 40, mas eles chamavam de .41 AE, Action Express, nas armas israelenses, que ela vinha um ferrolho, uma arma, era uma pistola, um frame, um ferrolho, 2 canos e 4 carregadores. Esses 2 canos, um era 9mm, 2 carregadores 9mm. Um cano .41 Action Express, 2 carregadores .41 Express. Então a caixinha era assim. Então, essa pistola, esse calibre, ele tinha mais ou menos... Ele era o que a 40 Smith Wesson passou a ser. Mas ele tinha um problema. Como o ferrolho era um ferrolho originalmente de 9mm, eu não podia mudar a posição do extrator. E não podia mudar as dimensões, porque os 2 canos, as dimensões externas eram idênticas. Mas a dimensão da câmara e do raiamento, um era 9, outro era 41 Action Express. Mas os 2 canos entravam no mesmo ferrolho. Então, o posicionamento do extrator não podia ser mexido. Isso fazia com que a 41 Action Express tivesse o seu aro rebatido, ou seja, ele era menor. Imagina uma munição de 40, mas com aro de 9. O que acontecia? Havia relatos, de vez em quando, de problema de extração. Né? Então, essa munição... E essa norma fez a 10mm, e a 10mm, quando apareceu, foi considerada uma munição muito, muito forte. Ela tinha sobrepenetração. Para vocês que não sabem, né, a munição, não importa o calibre, o ideal é que ela penetre no corpo humano de 12 a 15 centímetros no eixo do corpo, para que ela atinja um órgão nobre e um vaso de grosso calibre. Para você tentar tirar o cara de combate o mais rápido possível. Isso é um intervalo. Lembra que eu estava falando em calibres anêmicos? Sim. Pois bem, a pessoa que vai se defender, ela precisa de ter uma arma que, com poucos disparos, você consiga neutralizar seu oponente. Porque senão você não dá tempo do cara reagir contra você. Não é interessante, não importa a arma que ele tenha na mão, que ele consiga disparar depois que você começa. Tá certo? Aí vem sempre aquela pergunta: quantos tiros você tem que dar no sujeito para não ser, né? Quantos foram necessários até o cara cair e largar a arma? Se você não cometer o ato falho, de que depois que ele caiu, você ir lá conferir ele, porque, veja bem, enquanto o cara está de pé, e quanto você é rápido e preciso, você está tentando neutralizar ele ali para quê? Porque ele não tem a possibilidade de reagir contra você. Não. Se ele tomou 3, 4, 5, 6, 7 tiros, você apontou e tum, 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 aí ele caiu. Só caiu depois de você dar sequência em cima. Mas você vai dar 1, 2 e ficar esperando? Não, claro que não. Você vai até ele cair. Caiu, largou a arma, está ferrado, você para. Ele morrendo ou não. Juridicamente é isso. Exato. Agora, é excesso? Não. Isso é excesso para um idiota. Ou alguém que queira ver assim. Mas tem um perito legista, que ele é um policial, e ele vai... Ali, olha só, eu estou provando que todos os tiros ele tomou em pé. Não tem nenhum tiro que eu possa dizer que foi um tiro que ele depois caiu. Que ele caiu... até pode, o cara cai às vezes com a arma na mão e você tudo vai... O que você fala tem que bater com que a perícia é pura. Exatamente. Entendeu? Né? Depois de tudo, o cara tem um tiro na nuca, um tiro no meio da testa. Os tiros que foram vindo contra você. Né? Com aquela orla de enxugo, com aquela... Sinal de popa. Sinal de... Bom, então o que acontece? Aí nesse caso você executou, né? Mas não sendo assim,